Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai se aventurar pelas ideias fascinantes de Villain Flusser, um filósofo que parecia entender profundamente esse nosso mundo obcecado por imagens, né? O legal do Flusser é que ele escreveu o livro dele, A Universo das Imagens Técnicas, de elogio da superficialidade, lá nos anos 80, sabe? Mas as ideias dele sobre essa mudança do texto para a imagem, nossa, parecem mais relevantes hoje do que nunca. Ele falava que está se afastando daquele mundo, sabe? Dominado pelo pensamento linear, baseado em texto, e entrando em onde as imagens técnicas, tipo fotos, vídeos, e algo que a gente chama hoje de arte digital e simulações, estão se tornando a principal forma da gente entender e interagir com o mundo. Então, ele previu isso décadas atrás. Que incrível! É como se ele tivesse olhado para a bola de cristal e visto, sei lá, o Instagram, o TikTok, o metaverso, antes mesmo de existirem. Mas, me explica melhor. O que exatamente ele quer dizer com essa mudança do texto para a imagem? Tem como dar um exemplo prático? Claro, imagina a diferença entre ler um livro e assistir um filme, sabe? Os dois podem até transmitir ideias e emoções complexas, mas fazem isso de jeitos bem diferentes. O livro te leva por um caminho linear, enquanto o filme te joga numa experiência multifacetada que você absorve de uma forma mais holística. O Flusser argumentava que as imagens técnicas, diferente das imagens tradicionais, não só refletem a realidade, mas, projetam ela pra fora. Entendi. É como se, em vez de só capturar o que já está lá, as imagens técnicas meio que moldassem ativamente o que a gente vê e acredita, né? Isso aí. Elas são criadas através de cálculo e código, o que significa que podem manipular e até, sei lá, criar realidades totalmente novas. Pensa nos efeitos especiais de cinema, tipo CGI, ou até aqueles deepfakes. Caramba, isso é meio assustador, né? Então, a gente está caminhando para um mundo onde a imagem em si se torna mais importante que a realidade por trás dela. É isso que o Flusser chama de elogio da superficialidade. Boa pergunta. Essa questão leva a um ponto central do pensamento do Flusser. Ele não está dizendo que a superficialidade é uma coisa boa em si. Ele está tentando destacar o poder único das imagens nessa nova era, sabe? Ele via as imagens como ferramentas para manipular a realidade, para criar novos significados e experiências. Mas, ao mesmo tempo, ele estava ligado nos perigos, né? De um mundo dominado pela imagem. Certo. Então não é ser superficial ou alienado, mas sim entender como as próprias imagens estão moldando o mundo ao nosso redor. Quais são esses perigos que ele identificou? Ele se preocupava que esse bombardeio constante de informações pudesse levar a uma, sei lá, entropia social, onde a gente perde a capacidade de pensar criticamente e ter um diálogo genuíno. Tipo, muitas imagens, mas pouco conteúdo. Consigo ver isso acontecendo. A gente está sempre rolando feeds infinitos, sendo bombardeado por imagens e manchetes, mas quanto disso a gente realmente processa? E qual seria a alternativa a essa, como ele chamou, tirania do entretenimento? O Flusser acreditava que a tecnologia, e as imagens técnicas em particular, tinham o potencial de facilitar um novo tipo de diálogo, sabe? Ele chamava isso de utopia telemática. Imagina um mundo onde, em vez de só consumir imagens passivamente, a gente as usa para criar e compartilhar informações e experiências ativamente. Uma conversa global, mas conduzida por imagens, através de uma interação dinâmica de visuais e som. Nossa, interessante. Uma utopia construída em cima de imagens. Seria um projeto de arte gigante, colaborativo, que abrange o mundo inteiro e usa todos os tipos de imagens imagináveis. Mas isso é realmente possível. Não ia precisar de algum tipo de linguagem ou estrutura compartilhada para funcionar. Para ele, a chave está em reconhecer o poder das imagens técnicas, não só como ferramentas de entretenimento ou manipulação, mas como ferramentas para diálogo, colaboração, criação de novas informações. E é aí que ele faz uma conexão meio inesperada com a ideia do Homo Ludens, a humanidade como criadora, sabe, brincalhona. Ele achava que essa ludicidade, esse desejo inato de experimentar e criar, é a chave para liberar o potencial das imagens técnicas. Então, não é substituir o texto pela imagem, mas usar a imagem de um jeito novo, um jeito que incentive a criatividade, o diálogo e, por que não, um pouco de brincadeira. E como essa ideia se conecta com a questão da autoria num mundo onde a informação é tão fácil de copiar e compartilhar? Exato. No mundo onde a informação flui tão livremente, a ideia tradicional de um único autor, uma autoridade central, começa a se dissolver. A criação se torna mais colaborativa, mais fluida, menos sobre gênios solitários e mais sobre abraçar a sabedoria e a criatividade da rede, sabe? O Flusser até traça um paralelo bem inusitado entre o futuro das imagens técnicas e a natureza colaborativa e intrincada da música de câmara. Música de câmara. Que conexão interessante. Como essas duas coisas se conectam? A música de câmara se baseia em regras e estruturas precisas, mas dentro dessas regras também tem espaço para improvisação e expressão individual, né? Cada músico contribui com sua voz única, mas também precisa ouvir e responder aos outros músicos do grupo. É como uma conversa, mas através da música, né? Cada músico contribui no fluxo de ideias, mas também precisa estar atento ao que os outros estão tocando. É isso aí. É um belo exemplo de como a estrutura e a liberdade podem coexistir.
e como as contribuições individuais podem se juntar para criar algo maior que a soma das partes. O Flusser via as imagens técnicas como uma espécie de música de câmara para a era digital, uma forma da gente criar e se conectar de jeitos novos, mas ainda dentro de uma estrutura de regras e compreensão compartilhadas. Que analogia interessante. Então, ele imaginava um futuro onde a gente seria tipo músicos numa orquestra global gigante, cada um tocando seu papel, improvisando e criando a partir uns dos outros. Uma ótima imagem. Ah. Mas tem mais um elemento crucial na visão dele que a gente precisa discutir. Ele argumenta que no mundo das imagens técnicas, som e visual deixam de ser categorias separadas. Eles se fundem num novo tipo de experiência sensorial. Ok, então a gente está indo além do áudio e do visual para algo totalmente novo, uma nova forma de perceber o mundo. Mas antes de a gente se aprofundar nisso, queria voltar um pouco e entender melhor essa ideia de que o nosso mundo está encolhendo, como você mencionou antes. O que ele queria dizer com isso? Ele argumentava que, à medida que a gente muda o foco para o mundo da informação e das imagens técnicas, o nosso interesse no concreto, no físico, diminui naturalmente. Então a gente se torna menos interessado no mundo real, no mundo dos objetos e experiências tangíveis. Mas o que isso significa na prática? Não é que o mundo real deixa de existir, mas ele perde a centralidade, o domínio sobre a nossa imaginação, sabe? O Flusser vê isso como um encolhimento, não do mundo em si, mas do nosso interesse por ele. Entendi. Nossa, a atenção está encolhendo. Tem como dar um exemplo disso? Claro, pensa na diferença entre ler um livro sobre um lugar distante e realmente viajar para esse lugar. Antigamente, a experiência física era a única forma de realmente conhecer um lugar novo. Mas com a internet, a gente pode ver fotos, vídeos, ler relatos, ter uma ideia completa de como era estar lá sem sair de casa. É como se a experiência virtual se tornasse mais real, mais imediata que a experiência física. Isso é fascinante e um pouco assustador ao mesmo tempo. E como essa mudança afeta a nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor? Essa é uma ótima pergunta e é algo que a gente vai explorar mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho profundo. Mal posso esperar para ouvir mais. Até a próxima parte, pessoal. Voltando àquela ideia do encolhimento do mundo, o Flusser argumentava que, conforme nossa atenção se volta para o universo das imagens técnicas, a vastidão física meio que perde a relevância. Então, tipo, grandes narrativas, viagens épicas, monumentos imponentes. Coisas que antes dominavam a nossa imaginação se tornam menos importantes. Por quê? Exatamente. No passado, o tamanho, a distância física eram grandes obstáculos, né? Impressionavam a gente porque eram tangíveis, ocupavam espaço físico. Mas no mundo das imagens técnicas, essas limitações meio que desaparecem. A gente pode experimentar o mundo inteiro, a vastidão do cosmos até o funcionamento interno do corpo humano, tudo através dessas telinhas brilhantes. É, tipo, a experiência virtual se torna mais real, mais imediata que a experiência física. E como isso impacta a nossa percepção da gente mesmo? Se o mundo está encolhendo, o que acontece com o nosso senso de individualidade? Essa é a grande questão. O Flusser sugere que essa mudança de foco tem implicações profundas na forma como a gente se entende, sabe? E se relaciona com o mundo. Se antes a gente se definia pela localização física, pela comunidade, agora a gente se vê cada vez mais como parte de uma rede global de informações, de imagens. Então, em vez de sermos moldados pelo ambiente físico, a gente é moldado pelas imagens que a gente consome, que a gente cria. Tipo, nossa identidade se torna mais fluida, mais maleável. Exatamente. E isso pode ser libertador, mas também, sei lá, assustador. Por um lado, a gente tem a possibilidade de explorar diferentes identidades, conectar com pessoas do mundo todo, construir comunidades virtuais. Mas, por outro lado, a gente pode se sentir meio perdido no mar de informações, sem um senso claro de quem a gente é, para onde a gente está indo. É como se a gente estivesse navegando num mapa em constante mudança, sem pontos de referência fixos, de onde a ideia do Homo Ludens, humano, como criador brincalhona, se encaixa nesse cenário. O Homo Ludens é essencial para navegar nesse novo mundo, sabe? Ele acreditava que a capacidade de brincar, de experimentar, de criar, é o que permite a gente dar sentido a esse fluxo constante de informações e imagens. Então, em vez de sermos passivos diante dessa enxurrada de imagens, a gente deve se tornar jogadores ativos, usando a criatividade para moldar, reinterpretar o mundo ao nosso redor. Isso aí. Ele via as imagens técnicas como ferramentas, como brinquedos que a gente pode usar para construir os nossos próprios mundos, nossos próprios significados. É nesse processo de criação, de recriação, que a gente encontra o nosso lugar nesse novo mundo. Mas, voltando à questão da superficialidade, essa ênfase na imagem, na brincadeira, não corre o risco da gente se tornar, sei lá, superficial mesmo, desconectado da realidade. É um risco, sim. E o Flusser estava ciente disso. Mas ele acreditava que a superficialidade, nesse contexto, não é necessariamente negativa, sabe? As imagens, por serem superfícies, nos desafiam a ir além da aparência, a buscar os significados ocultos, as conexões subjacentes. Então a superficialidade, no sentido de Flusser, seria mais como um convite à exploração, à descoberta.
É isso aí. As imagens técnicas, tipo a superfície de um lago, podem refletir o céu, mas também escondem profundidades insondáveis. Cabe a gente mergulhar, explorar, descobrir os mistérios que se escondem abaixo da superfície. E como a gente faz isso? Como a gente desenvolve essa capacidade de ler as imagens? De ir além da aparência, encontrar os significados mais profundos? Ele acreditava que a educação era fundamental, sabe? Para ele era preciso aprender a decodificar as imagens técnicas, entender como elas são criadas, como elas funcionam, como elas nos influenciam. Então, em vez de simplesmente consumir imagens passivamente, a gente precisa desenvolver um olhar crítico, uma capacidade de analisar e interpretar as mensagens que elas transmitem. Exatamente. E essa capacidade crítica é ainda mais importante no mundo onde as imagens são por toda parte, moldando nossas percepções, nossas crenças, nossos valores. O Fusser argumentava que as imagens técnicas são produtos de cálculo e código, né? O que significa que elas carregam uma lógica matemática, uma estrutura abstrata. Como essa natureza matemática das imagens impacta a nossa forma de pensar? Essa é uma questão fundamental. Ele acreditava que a lógica matemática das imagens técnicas meio que nos impulsiona para uma forma de pensar mais abstrata, mais conceitual. Então a gente está se afastando do pensamento concreto, baseado na experiência sensorial direta, e se aproximando de um pensamento mais abstrato, baseado em símbolos, em conceitos. Isso aí. E essa mudança tem implicações profundas na forma como a gente entende o mundo, a gente mesmo. Se antes a gente se baseava na experiência sensorial para entender a realidade, agora a gente depende cada vez mais de modelos abstratos, de simulações, de representações digitais. E como essa mudança afeta a nossa relação com o mundo físico? Se a gente está cada vez mais imerso no mundo das imagens, o que acontece com a nossa conexão com a natureza, com o nosso próprio corpo? Essa é uma pergunta complexa, exige uma análise cuidadosa. Por um lado, a tecnologia nos permite ter acesso a informações e experiências que antes eram impossíveis, né? A gente pode explorar recantos remotos do planeta, visualizar o interior do corpo humano, simular a formação de galáxias. Mas será que essa experiência virtual pode substituir a experiência real? Será que a gente pode realmente conhecer a natureza, o nosso corpo, através de uma tela? O Flusser argumentava que a experiência virtual não substitui a real, mas a complementa, sabe? As imagens técnicas podem nos dar uma nova perspectiva sobre o mundo, nos ajudar a entender a complexidade da natureza, a beleza do corpo humano, mas é preciso ter cuidado para não confundir a representação com a realidade. Então, o desafio é encontrar um equilíbrio entre o mundo virtual e o mundo real. Usar a tecnologia como uma ferramenta para ampliar nossa experiência sem se desconectar da nossa própria natureza. Exato. E esse equilíbrio é fundamental para evitar os perigos da alienação, da superficialidade, da perda de contato com a realidade. Ok, a gente já falou sobre o encolhimento do mundo, o impacto das imagens técnicas na nossa forma de pensar, os perigos da superficialidade, a importância do Homo Ludens. Mas ainda não exploramos a fundo a ideia da utopia telemática, a visão otimista do Flusser sobre o futuro. Como seria essa utopia? Para ele, a utopia telemática seria um mundo onde a tecnologia e as imagens técnicas em particular seriam usadas para promover a comunicação, a colaboração, a criação de novas formas de conhecimento. Então, em vez de sermos dominados pela tecnologia, a gente usaria para construir um mundo melhor, mais justo, mais criativo. Mas como seria possível alcançar essa utopia? O caminho para a utopia telemática, para ele, passava pela educação, pelo desenvolvimento de uma nova forma de pensar, mais crítica, mais criativa, mais colaborativa. Ele acreditava que era preciso aprender a usar a tecnologia como uma ferramenta para expandir a nossa consciência, conectar com o outro, criar novas formas de expressão. A utopia telemática não é um destino final, mas um processo contínuo de aprendizado, de experimentação, de criação. Exatamente. É nesse processo que a gente encontra a verdadeira liberdade, a liberdade de usar a tecnologia para construir um futuro mais humano, mais justo, mais belo. E uma visão inspiradora. Mas antes de a gente se deixar levar pela utopia, queria voltar à questão da música de câmara. Como essa analogia nos ajuda a entender o potencial das imagens técnicas? A música de câmara, como a gente já mencionou, é um exemplo de como estrutura e liberdade podem coexistir, né? Cada músico tem sua própria voz, seu próprio estilo, mas todos precisam trabalhar juntos harmoniosamente para criar algo belo. E como essa ideia se aplica ao mundo das imagens técnicas? Como garantir que essa colaboração, essa harmonia, seja possível num mundo tão diverso, tão fragmentado? E essa é uma pergunta complexa, não tem uma resposta fácil. Mas o Flusser acreditava que a chave estava no desenvolvimento de uma nova ética, sabe? Uma ética baseada na comunicação, na colaboração, no respeito à diversidade. Então, a utopia telemática não é só uma questão de tecnologia, mas também de valores, de ética. Exato. A tecnologia é só uma ferramenta. O que realmente importa é como a gente usa, para que fins, com que valores. E como essa nova ética se manifestaria na prática? Como garantir que a tecnologia seja usada para o bem e não para o mal? Essa é uma discussão que precisa ser
travada por toda a sociedade, sabe? A gente precisa debater os impactos da tecnologia, os riscos, as oportunidades, construir juntos um futuro mais justo, mais humano, mais sustentável. Que desafio. Mas por hoje acho que já exploramos bastante as ideias do Fluster. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai se aprofundar na questão da fusão entre som e imagem e como essa nova experiência sensorial está moldando a nossa percepção do mundo. Na última parte, a gente falou da utopia telemática e dessa necessidade de uma nova ética, né? Para guiar o uso da tecnologia. Agora, vamos mergulhar nessa fusão de som e imagem que você mencionou antes. Como essa nova experiência sensorial está moldando a nossa percepção do mundo. O Flusser argumentava que no mundo das imagens técnicas, som e imagem não são mais categorias separadas, sabe? Elas se fundem, criando uma nova experiência sensorial. Pensa, por exemplo, na trilha sonora de um filme, como ela intensifica o impacto emocional de uma cena. Ou como um efeito sonoro bem colocado num videogame te coloca mais dentro da ação. Então não é só o que a gente vê, mas também o que a gente ouve, e como esses dois sentidos, tipo, interagem, se complementam. É como se a gente estivesse entrando num novo território sensorial, né? Exatamente. No mundo das imagens técnicas, o som e o visual deixam de ser entidades separadas, se tornando partes integrantes de uma experiência sensorial unificada. O Flusser acreditava que essa nova paisagem sensorial tinha o potencial de liberar formas totalmente novas de criatividade e expressão. Isso significa que a gente está indo além das categorias tradicionais de áudio e visual, né? Para algo totalmente novo, uma nova maneira de perceber o mundo. Mas como isso se traduz na prática? Tem como dar um exemplo concreto? Imagina um jogo de realidade virtual, por exemplo, onde o som não só acompanha a ação na tela, mas tipo a molda ativamente. Conforme você se move no ambiente virtual, o som muda dinamicamente, criando uma sensação de espaço, de profundidade. Os sons se tornam quase, sei lá, táteis. Você pode quase senti-los na pele. Essa fusão entre som e imagem cria uma experiência muito mais imersiva, visceral. Nossa, parece incrível. É como se a linha entre o real e o virtual estivesse cada vez mais tênue. E que tipo de impacto essa nova forma de percepção pode ter na arte, na cultura, na sociedade como um todo? As implicações são gigantescas. Pensa na música, por exemplo. Já não se trata só de ouvir, mas de experimentar o som de um jeito totalmente novo, com visuais que respondem à música em tempo real, criando um espetáculo multissensorial. Ou imagina um museu onde as obras de arte não são só visuais, mas também sonoras, táteis, olfativas, criando uma experiência totalizante. Nossa, realmente abre um leque de possibilidades. O Flusser era um visionário, né? Ele não só previu essa ascensão das imagens técnicas, mas também entendeu o impacto profundo que elas teriam na nossa forma de pensar, de perceber o mundo, de criar, de interagir. E é importante lembrar que essa mudança não se limita só à arte ou à cultura. Ela afeta todas as esferas da vida, da educação, medicina, da comunicação à política. Então a gente está falando de uma verdadeira revolução, né? Na forma como a gente experimenta e compreende o mundo. Mas diante de tantas mudanças, tantas incertezas, qual seria a mensagem principal do Flusser para a gente? Qual seria o conselho dele para navegar nesse novo mundo? Eu acho que a mensagem central do Flusser é uma chamada à ação, um convite para a gente abraçar o potencial criativo das imagens técnicas, usar essa nova linguagem para construir um futuro, sabe, mais humano, mais justo, mais belo. Ele nos encoraja a ser homo ludens, a experimentar, a brincar, a criar, usar a tecnologia de forma consciente e crítica. Então não é ter medo do futuro, mas sim moldá-lo ativamente, usar a tecnologia como uma ferramenta para expandir nossos horizontes, com o outro, dar sentido ao mundo ao nosso redor. É isso aí. E essa é a beleza do pensamento dele, a capacidade de nos inspirar a pensar diferente, ver o mundo com novos olhos, abraçar o potencial criativo que existe em cada um de nós. Esse mergulho nas ideias do Flusser foi realmente fascinante. A gente aprendeu sobre a transição do texto para a imagem, a ascensão das imagens técnicas, o encolhimento do mundo, a importância do homo ludens, a utopia telemática, a fusão entre som e imagem. E lá, acima de tudo, a gente aprendeu que o futuro não está pré-definido, né? Cabe a cada um de nós usar a tecnologia de forma consciente, ética e criativa para construir o mundo que a gente quer. Obrigada por se juntarem a nós nesse mergulho profundo. Até a próxima e continuem explorando, criando e, acima de tudo, brincando.